E aí, tudo bem? Mano, tô aqui com os cactos da minha patroa. Vamos falar nesse momento espinhoso do Fluminense. Agora nós perdemos o nosso falso 9, Renato Augusto. E agora? Quem vai jogar de falso 9 ou de centroavante ali quando o Everaldo dá suas cacetadas no primeiro tempo e tiver que trocar o centroavante? Até o Cano voltar é um problema. E também no meio de campo, né? Porque ele não é só falso 9, ele é central, era meia também, né? Ele veio pro Fluminense para ser um reserva do Ganso, ou uma opção, uma posição de meia amador. E a gente fica procurando alternativas e pensando assim, porra, o Renato poderia experimentar essa situação, essa outra. E esse vídeo é mais para a gente trocar ideia com relação a isso. Até eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, que eu vou dar aqui algumas sugestões para o Fluminense ter um rendimento melhor. E acho que o Fluminense deveria ser um pouquinho melhor escalado. Mas vamos lá. O elenco é pequeno, né, irmão? E fraco. A gente não tem uma fartura de opções para escalar. Bom, rapidinho falando aqui do Renato Augusto, que a rescisão do Renato Augusto partiu de um pedido do próprio jogador, tá? Não foi o Fluminense. Foi pelo Fluminense, ele ficaria até dezembro. Senão, até renovaria o contrato dele por mais uma temporada. O jogador entendeu que era hora de interromper a trajetória no clube e cogita até se aposentar. Quem trouxe essa informação foi o Diogo Dantas. Aí, o Renato Augusto não esperou até dezembro para pensar em uma aposentadoria. Já pode aposentar agora no meio do ano. Ele não pretende aceitar ofertas de outras equipes neste momento. Está em dúvida aí se aposenta ou não. Então partiu do próprio jogador. E o mais interessante, que o Renato nesse momento foi o sujeito homem. Ele abriu mão dos salários que tinha direito no Fluminense esses últimos 6 meses de contrato dele. Ele poderia muito bem ter sentado em cima do contrato e ir até dezembro jogar Super Mundial, participar do elenco pelo menos. Mas não, ele optou em a rescisão contratual, veio dele, e os salários até o final do contrato ele abriu mão. Legal. Sucesso na vida particular aí pro Renato Augusto. Cara, o Lima tá de volta. É isso aí. Participou da atividade normalmente na segunda-feira, também vai treinar aqui nessa terça. E na quarta pode ser opção para o jogo contra o Aparecidense na Copa do Brasil? Não. Olha só. Recuperado de uma lesão na coxa, Lima voltou a treinar com o grupo do Fluminense na última segunda-feira. O jogador, no entanto, não deve ser opção para o técnico Renato Gaúcho no duelo contra o Aparecidense. O Ganso ele teve uma crise alérgica lá em Caxias do Sul. Né? A gente não sabe as condições, se o Renato vai colocar o Ganso para jogar ou poupar ele contra o Aparecidense para enfrentar o Vasco, que também é um jogo importante no final de semana, no sábado. Né? Aparecidense, jogo decisivo, Brasília, viajar para Brasília, é uma viagem, o jogo do Vasco no final de semana, aí tem que ver qual a importância que o Renato vai dar para esses dois jogos. E qual seria a opção no meio de campo? A gente vê muitos torcedores falando na utilização do Lescano. Mas eu olhando para o elenco do Fluminense e pelo histórico recente, eu acho que a melhor opção para esse meio de campo, para dar um dinamismo, trazer uma marcação, abrir espaços ali pela ponta direita, porque quando ele arrasta essa bola ali para o meio, ele traz essa marcação e ele já estava se adaptando a essa função ali com o Mano Menezes, daí chegou o Renato e ele voltou a atuar aberto pelo lado direito, né? O Arias, estou falando do Arias. Ele seria uma opção interessante para esse meio de campo, até o Ganso ter condições de jogar, ser poupado, voltar a ser relacionado. Eu acho que o Arias poderia, a partir daí, de agora em diante, ser titular até do meio de campo. Eu acho que o Ganso ele não vai dar essa dinâmica que o time do Fluminense está precisando. Você observando o Fluminense jogar, parece um time com freio de mão puxado. E não foi satisfatória a utilização dos três volantes, né? Ali, primeiro com Bernal, Martinelli, Nonato, agora com Hercos, Nonato e Martinelli. Esse trio de volantes
auxiliam na marcação, ocupam o espaço da cobertura dos laterais, mas não dá o dinamismo e não leva essa bola com uma certa intensidade e velocidade aos atacantes. A gente está vendo o Everaldo fazer o que o Cano fazia quando estava em condições, vir buscar a bola no meio de campo, quase lá na volância. Isso não é ideal. E o Arias é esse cara que pode dar esse arranque, empurrar o time para frente, trazer essa velocidade. Para isso, teria que tirar ele lá da área que ele mais gosta de jogar, que é aberto na ponta direita. E uma opção para a ponta direita seria, para mim, o Riquelme. Insistir no Riquelme. O Riquelme tem um talento enorme e é um jogador que é do confronto, que é do 1x1, que é do confronto com o lateral, do drible, da velocidade. Aí você teria um Keno aberto pelo lado esquerdo que também te entrega essa velocidade, esse drible, esse confronto, essa jogada de linha de fundo, com o Riquelme, que é jovem, pelo lado direito. E você trazendo o Arias para esse meio de campo, você vai trazer essa marcação, ele sabe prender essa bola, ele dificilmente no choque físico o Arias cai, ele sempre protege muito bem a bola e já estava se adaptando, né? Já estava dominando, tocando e procurando, ele é um dos maiores, acho que no histórico ele só perde pro Conca em termos de assistência com a camisa do Fluminense, com os gringos. Então, acho que seria interessante insistir. Como na Colômbia. Na Colômbia, o Arias é meia, ele não é ponta direita. Ele praticamente faz um meio de campo ali com o James Rodrigues. Então, ele está habituado a jogar nesse meio de campo. Então, seria interessante, né? Um Nonato, um Martinelli e um Arias e um trio formado com o Riquelme pela direita, o Keno pela esquerda e o Everaldo. E outro ponto, outro jogador que eu acho que deveria ser escalado mais vezes como falso 9, como um centroavante, eu acho que ele traria até um certo benefício para o Fluminense, porque ele é um cara forte. Não sei se vocês se lembram, o Martinelli no meio de campo, ele deu uma enfiada de bola e encontrou o Serna de cara pro gol, e o Serna tirou do goleiro e fez o gol. Lembrado? No último, acho que foi no penúltimo jogo. Um passe do Martinelli no meio da zaga, a bola encontrou o Serna atrás da linha dos zagueiros e o Serna fez o gol. Acho que o Serna seria até mais interessante do que o Renato Augusto, que agora deixou o Fluminense. O Serna seria mais interessante ser testado nessa função do camisa 9, ou até melhor do que o Everaldo. Aí você levaria para o ataque 3 jogadores de velocidade, 3 jogadores de intensidade, um centroavante também de força física, de arranque, que seria o Serna. Keno na esquerda, Riquelme na direita e o Serna como centroavante. E o Arias vindo de trás, levando essa bola aos atacantes. É uma opção, é um exercício de imaginação com que a gente pode fazer com esse elenco do Fluminense. Realmente eu gostaria de ver o time escalado dessa maneira. O Serna de centroavante, com Arias no meio de campo, com a insistência com o Riquelme na ponta direita. Eu acho que o Riquelme traz isso. É um garoto de muito talento, que precisa ter mais chance, né? Mais oportunidade, jogar mais. Não entrar em Caxias do Sul, temporal. Tem nem como criticar o Riquelme, né? Campo para ele. Não era jogo para ele. E voltando de contusão no joelho. É até arriscado ele ter colocado o Riquelme e o Isaac no segundo tempo, debaixo daquele temporal. Ele ficou no banco de reserva protegido da chuva e botou os moleques vindo de uma contusão no joelho para jogar debaixo de chuva, num terreno escorregadio, no confronto, no drible, na velocidade. Eu acho que o Renato vacilou muito aí nesse jogo e até acaba queimando o garoto. Tem torcedor falando que não joga nada, e não é isso. Riquelme tem que ser, para minha opinião, tem que ser o ponta direita. E o Arias tem que mudar de posição. Tava indo até bem, né? Ele começou mal ali como meia, depois ele foi evoluindo, depois e voltou para lá, para a ponta direita. Deixa aí sua opinião, o que vocês acham dessas modificações. Lima está voltando, mas não deve ser relacionado na quarta-feira contra a Aparecidense. Lima deve ser preservado para o jogo contra o Vasco. Se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos.